Fala galera, beleza? Que é o professor mestre Johnny Clécio e a gente vai ter uma aula aqui bacana sobre introdução de química. Você que é meu aluno do estado do Maranhão e do estado do Pará, entra lá no nosso canal, professor Johnny Clécio, se inscreva no canal, dê uma curtida, a gente vai estar dando uma melhorada no canal lá e vai ter muita aula bacana para você estar acompanhando. Mesmo depois da pandemia, eu vou estar mantendo esse canal, que é para auxiliar aí meus alunos aí nos estudos, ok? Então vamos lá. Nós vamos falar agora sobre introdução à química, né? Certo? Os tópicos que a gente vai estudar nessa primeira aula é a ciência química, conceitos fundamentais, matéria e massa, volume, temperatura e pressão. Esse slide você encontra no Google, lá no Slide Sharing, muitos slides bacanas, certo? Então bora lá. Então é o seguinte, a química estuda a matéria, as substâncias que a constituem e as suas transformações, certo? Então, o que a química estuda? A matéria, substâncias que a constitui e suas transformações. Ou seja, nós químicos estamos interessados em estudar a matéria, a sua estrutura, a sua composição, para que esse material vai servir para a sociedade. Se tem uma coisa que eu me orgulho é da minha profissão. Eu sou professor, sou químico, amo estar no laboratório, amo ministrar aula, amo a ciência, mesmo a gente vendo nesse momento o negacionismo aí, né? Isso me entristece porque mostra que tem muita gente que desinformada, né? Precisa estar dando uma estudadinha. E a química é fantástica porque a gente estuda a matéria, substâncias e como químico eu me orgulho porque a gente ajuda a desenvolver a ciência, né? Medicamentos, o que seria da gente sem os medicamentos, sem a vacina, sem os tratamentos, né? Então o químico, junto com outras áreas do conhecimento, como farmácia, bioquímica, engenharia, ajuda a melhorar a nossa sociedade, certo? Aqui nós temos um gráfico, e esse gráfico aqui é bem legal, porque ele mostra aqui, né, uma composição de materiais. Então, por exemplo, embora no Brasil, em muitos municípios, a composição do lixo apresente características bem diferentes, sua composição média pode ser representada pelo esquema a seguir em porcentagem. Então, é um gráfico que mostra o que tem no lixo, né? Bem, o lixo produzido aí pelas casas, a maior parte é resíduos orgânicos, 69,8%, é resto de comida e tal, né? Então, resíduos orgânicos. Uma outra parte é papel, papelão, 3,6%, a gente joga muito papel fora, muito papelão. Ainda bem que tem a galera que faz a reciclagem, né? Aqui em Imperatriz tem a galera que trabalha com reciclagem e que é uma contribuição espetacular. 6,5 do gráfico aqui, da amostra do gráfico, plástico, né? Plástico, a gente também joga muito plástico fora. A gente não tem a cultura de levar sacolinha para o supermercado e tal, né? Então joga-se muito plástico fora. E lembrando que o plástico é um material que demora muito para se decompor na natureza. Metais, a gente encontra geladeira velha, material, metal, vai tudo pro lixo, mas tem uma galera também que trabalha com reciclagem de metais em nossa cidade, graças a Deus, né? O que mais que o gráfico nos mostra? Metais é 2,7, 2,4 são outros, né? Vidro também que demora demais. Eu sou um cara que consome muito suco de uva, né? E eu não jogo aquelas garrafas fora, eu junto as garrafas, junto muitas garrafas e disponibilizo aqui de forma organizada aqui em minha casa, porque tem uma galera que também trabalha com o recolhimento dessas garrafas, né? Porque uma garrafa quando cai num riacho aí, num rio, no mar, demora muito tempo para se decompor. Aí vem trapos, roupa velha, né? Madeira, couro, louça, borrachas em menor percentuais. Então, mas todos esses materiais que estão representados neste gráfico aqui, nós químicos e a química consegue transformar em algo bom para a sociedade, né?
com restos de comida você faz materiais para horta, né, adubo e assim por diante, tá ok? Então a química é uma ciência fantástica. Então bora lá. A química, ela é acima de tudo experimental, certo? Quando a gente voltar nas nossas aulas presenciais, a gente vai estar com fé em Deus, né, trabalhando bastante no laboratório, que os reagentes não pode estragar não. Estou falando isso aí para a galera do Maranhão, né, que infelizmente no Pará a gente não tem ainda um laboratório, né. E a química é uma ciência experimental. Ela iniciou aí com o pensamento de filósofos na Grécia, no século V a.C., com o Empédocles e Aristóteles, Heráclitos também, certo? Que é onde eles diziam que boa parte da matéria era formada por água, certo? Heráclitos dizia que era por fogo. Não tinha tecnologia naquela época, né? A gente entende porque eles pensavam bastante, eles filosofavam bastante. Mas essa indagação inicia-se aí na Grécia do que era formada a matéria. Começou a melhorar depois, né? No ano 400 a.C., com os atomistas Leucipo e Demócritos. Esses dois caras aqui, né, mesmo sem ter tecnologia nenhuma, olha aí, ó, Leucipo e Demócrito, disseram que a matéria era formada por pequenos grãos, né? E o nome grão em grego significa átomo. Ou seja, Leucipo e Demócrito dizia que a matéria, se fosse cortada em pequenos pedacinhos, você iria encontrar um pedaço bem pequenininho que não daria mais para ser dividido, e aquele pedaço que não daria mais para ser visto e nem dividido, ele chamou de átomo, certo? Aqui nós temos o quadro da teoria dos 4 elementos, porque teve filósofos e alquimistas que acreditavam que a matéria era formada por fogo, certo? Por terra, pelo ar e por água. Tem até um desenho bacana, né? O Avatar, mas a gente chama isso aqui da teoria dos 4 elementos. Os alquimistas, eles estudaram isso aqui bastante, né? Mas a gente percebeu que não tem nada a ver. A água e o fogo, né, são elementos de transformação, né, porque fornecem energia. Tem a sua importância. Mas a matéria não é formada por fogo, não é formada por água, nem por ar e nem por terra, certo? Vamos lá. Começou a melhorar na Idade Média, quando um físico-químico, um químico chamado Robert Boyle, um príncipe da Inglaterra, em 1666, certo? Ele fez um experimento envolvendo uma panela de pressão. Ele estudou profundamente os gases. Se você usa a panela de pressão hoje, agradeça a Robert Boyle, porque ele fez experimentos envolvendo pressão atmosférica, gases e tudo mais. Nessa época também aqui viveu Galileu, certo? Um grande físico, certo? E hoje a gente tem um pensamento e um conceito sobre o que é elemento químico. Então, elemento químico é toda substância que não podia ser decomposta em substâncias mais simples, né? É toda substância que não pode ser decomposta em substância mais simples. Então, o que acontece? O lítio é um elemento químico, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor é um elemento químico. O sódio, o magnésio, o alumínio, o silício, o fósforo, o enxofre e o cloro. Esses são elementos químicos por quê? Porque são formados pelo mesmo tipo de átomo. A tabela periódica tem 118 elementos. Nenhum dos elementos são iguais. Você pode ver que o lítio é menor do que o sódio. Você pode perceber que o berílio é menor que o magnésio. O boro é menor que o alumínio. Cada um deles tem características físicas diferentes, certo? E além deles não poderem se decompor em substâncias mais simples, se você tiver uma amostra de um desses materiais, você vai perceber que cada um desse material é formado pelo mesmo elemento. Ou seja, se eu tiver uma barra de lítio, ali só tem lítio, só tem átomos de lítio. Se eu tiver uma barra de magnésio, metálica de magnésio, que o magnésio é um metal, lá só vai ter magnésio, só vai ter átomo de magnésio.
Se eu pegar o cloro e analisar a composição, lá eu só vou encontrar átomos de cloro. Então, eu chamo isso aí de elemento químico. Ou seja, de uma maneira mais simples, elemento químico é um agregado de átomos iguais do mesmo elemento, ou um agregado de átomos do mesmo elemento, certo? Bem, todo mundo diz que o químico é doido, né? Nós temos uma chargezinha aí e tal. Aqui o químico vai fazer aqui uma análise, vai misturar e de repente nessa mistura, bum! Aí eu como químico, todo mundo fala assim, professor, bora fazer uma bomba. Primeira coisa que o cara olha para o químico e fala assim, professor, você é químico, é? Bora fazer uma bomba? O pessoal taxa químico como um cara louco, mas químico não é doido não, viu? Químico é um cara extremamente inteligente, estuda a ciência e entende a natureza da criação divina, né? Mas aqui é só para relaxar, né? No laboratório nós temos um ambiente bem seguro. Antes de fazer qualquer experimento ou misturar reagentes químicos, a gente faz os cálculos primeiro, tem todo um sistema de segurança com máscara, com óculos, capela e tudo mais. Quem é meu aluno aqui do Maranhão aqui sabe que no laboratório não é lugar de brincadeira, tá certo? Vamos continuar. Então, é um conceito bem bacana, que a química estuda matéria, mas o que é matéria? Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Ocupa lugar no espaço e tem massa. Professor, um vírus, o coronavírus é matéria? É. Ele ocupa um lugar no espaço, ele tem massa. O problema é que o coronavírus é um vírus e faz parte do mundo microscópico. Não é porque você não vê que ele não é matéria sim, tá? A matéria nem sempre é visível, o que está dizendo aqui, ó, nem sempre é visível. Então eu tenho materiais que são visíveis, como a sua mesa, a sua cadeira, seu livro, e eu tenho materiais que não são visíveis, certo? Como vírus, bactérias, é o mundo microscópio, né? O átomo, o elétron, o próton. Toda matéria, ela tem energia, certo? Né? Por exemplo, tu vai fazer um churrasquinho, aquele calor vem da onde? Aquele calor vem do carvão. Então significa dizer que o carvão começa a liberar a energia dele. O corpo humano libera energia. Quando o cara está infectado aí por um vírus, a primeira coisa que acontece é o corpo esquentar, porque é uma tentativa do corpo matar o vírus, né? Então você começa a ter febre. Todo material, sem exceção, ele tem energia. E o que é energia? Energia é tudo aquilo que tem capacidade de realizar trabalho, certo? E modificar a matéria. Se você pegar, por exemplo, uma barra de ferro e colocar no fogo, dependendo do calor que esse fogo for produzir, ou essa energia térmica produzir, a barra de ferro vai transitar de sólido para líquido, né? E se tu continuar fornecendo mais calor, passa de líquido para vapor. Você faz isso em casa todo dia quando você esquenta a água, por exemplo. Então, a água é líquida, mas se eu forneço calor, ela passa de líquido para vapor, certo? Então, eu tenho vários tipos de energia. Energia elétrica, energia eólica, energia solar, energia nuclear, energia térmica, certo? A energia, ela pode, né, se transformar de uma para outra, tá ok? Então você vai organizando essas informações no caderno aí, bacaninha, né? Para depois a gente estar avistando, tá certo? Bem, nós falamos de massa. Então massa, toda matéria tem massa, é a quantidade de matéria de um corpo. Nós usamos mais o quilo, mas existe a grama e a miligrama, certo? Existe a micrograma, a nanograma, mas a gente vai estudar no ensino médio somente a grama, a miligrama e o quilo. Você tem que ter em mente que 1000 gramas em potência de 10 é 10 elevado à terceira, certo? E uma grama é igual a 10 elevado a 0 grama. Ou seja, 1 quilo é 1000 gramas, 1 quilo é 1000 gramas, e 1000 gramas em potência de base 10 é 10 elevado à terceira, tá certo? Miligrama, o nome já fala, miligrama, 0,01 grama, ou em potência de 10, 10 a menos 3 gramas, tá certo? Anote aí. Outra coisa que a matéria tem é o volume, certo? Unidade de medida é o volume. No laboratório nós temos proveta, balão volumétrico, nós temos Erlenmeyer. Tudo isso aí é para auxiliar no volume de materiais líquidos. A letra V, a gente representa volume pela letra V,
certo? E volume é a extensão de espaço ocupado por um corpo, certo? Então, como assim? O volume ele pode ser medido, né? A sua unidade de medida em metros cúbicos, certo? Em metros cúbicos, por exemplo, nós temos aqui 1.000 litros, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Litro, que é o mais conhecido, tá? Que é igual a 1 diâmetro cúbico. E na química também a gente trabalha muito com centímetro cúbico ou ml, que é a mesma coisa, tá certo? Vai depender do que você está falando, se é densidade e assim por diante. Mas tenha em mente que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, tá? Anotem aí essa tabelinha que é muito importante. Temperatura, certo? Temperatura, nós temos aqui as escalas de mudança de temperatura de Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Temperatura corresponde ao estado de agitação das partículas de um corpo e sua capacidade de trocar calor. Ou seja, eu já falei que todo material é formado por átomos. Então, quando tu fornece energia térmica, esses átomos se movimentam demais. Quanto maior a movimentação, maior a temperatura e maior será a energia térmica liberada para o ambiente, ok? Geralmente, na química e na física, a gente trabalha com Celsius, Kelvin ou Fahrenheit, mas é mais Celsius, tá? Pressão, né? Pressão também é uma outra unidade na química e na física que a gente trabalha, a pressão, porque a pressão também altera os materiais, certo? A Terra exerce uma pressão gravitacional sobre nossos corpos e todos os materiais, certo? Então, pressão é a relação entre a força exercida sobre uma superfície e a área. Na física você vai ver que é P igual a F sobre A, certo? Quais são as pressões as unidades de pressão que a gente tem? É o ATM, certo? O centímetro em mercúrio, o milímetros em mercúrio, o Thor e o Pascal. No ensino médio a gente vai estudar mais, é o milímetro de mercúrio e ATM. Ou seja, um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio. Tá ok? Ok? Densidade, tanto a química como a física também estuda a densidade, que é a relação entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. A equação que a gente usa para calcular é D igual a M sobre V. Essa massa tem que estar em gramas, certo? E o volume tem que estar em centímetro cúbico, quando for sólidos e líquidos, gramas e centímetro cúbico. Quando for gases, a gente trabalha com gramas por litro, certo? Mas como um converte no outro, vai depender da questão, densidade. Tá ok? Então essa foi a nossa primeira aula sobre introdução à química, certo? Foi um prazer e até a próxima.